Estamos começando mais um final de semana e nessa sexta-feira o principal jogo do dia é Bayern de Munique e Freiburg. O Bayern de Munique venceu na última partida o seu algoz recente, o RB Leipzig, nos últimos segundos do jogo com um gol do Harry Kane. O Freiburg não costuma ser um adversário fácil, mas não passa nessa temporada por uma boa fase defensiva. É um time que perdeu muito a capacidade de se defender e acabou apresentando uma defesa muito frágil nessa temporada. Além disso, temos campeonato italiano, falaremos sobre Milan e Lazio e 2 jogos do campeonato da segunda divisão da Alemanha. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 1º do mês de março. Começamos o nosso planejamento no jogo da segunda divisão entre Schalke e São Paulo. O Schalke vive aquela dificuldade de não poder cair para a terceira divisão, senão devido às dívidas que o clube tem e aos problemas na sua gestão financeira, pode se transformar num clube amador e ter que começar de novo, entre aspas, lá das últimas divisões da Alemanha. Sinceramente, eu tô olhando para baixo e vendo equipes bem piores do que o Schalke. O Schalke tem um pouco mais de onde tirar na parte técnica, principalmente na parte ofensiva. Então, talvez o Schalke não corra esse risco. Mas não dá para saber, né? Hoje enfrenta o líder do campeonato, um dos melhores visitantes da competição, segundo melhor visitante, o líder isolado da competição e que nos últimos jogos fora de casa vem tendo resultados muito positivos. A gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o Schalke. Se a gente filtrar o Schalke dentro de casa, perceba que em 3 das 5 últimas partidas ele não sofreu gol. Mas vamos entender quem são essas equipes. Primeiro, o Wiesbaden. O Wiesbaden é uma equipe que joga de maneira um pouco mais defensiva, tem uma característica de jogar no contra-ataque. Como o Schalke saiu na frente do placar aqui, a tendência é que o Wiesbaden sofresse mais gols, porque uma equipe que tem característica defensiva, ela passa a se expor um pouco mais. Porém, como o Schalke está numa draga danada, a partir do momento que o Schalke fez o primeiro gol, o que ele pensa? Nossa, vou segurar 3 pontos. Então, provavelmente o Schalke optou aqui por pontuar e não agredir o adversário, o Wiesbaden, no contra-ataque. Talvez tenha acontecido a mesma coisa no jogo do Braunschweig, que também não é um adversário tão forte e é um adversário na parte de baixo da tabela, né? São 2 adversários diretos, né? Tanto o Wiesbaden contra o Braunschweig. E o outro jogo foi contra o Osnabrück. No caso do Osnabrück, que foi uma goleada por 4-0, o Osnabrück é a pior equipe do campeonato. Não é um adversário direto, então houve oportunidade e o Schalke conseguiu fazer mais do que um gol. O que eu quero listar nesses últimos 5 jogos é que o Schalke não tomou gol de equipes ruins, mas quando enfrentou equipes da parte de cima da tabela, o Hamburgo, que hoje briga ali pelas primeiras colocações, o Greuther Fürth, que hoje briga pelas primeiras colocações, ele sofreu mais do que um gol. E hoje ele enfrenta o líder do campeonato. Então é de se esperar que o Schalke tenha dificuldades defensivas por aqui. Do lado do São Paulo, nos últimos jogos, o São Paulo marcou gol em praticamente todo mundo, só não conseguiu marcar contra o Magdeburg, mas sofreu gol de quase todo mundo. Então é um dos melhores visitantes, segundo o melhor visitante da competição. É uma equipe que está na liderança do campeonato isolado, mas é uma equipe que sofre gol fora de casa com frequência. O último jogo, por exemplo, tomou 3 da equipe do Rostenkiel, que é a segunda colocada da competição. Então me parece um jogo com uma tendência maior pra gente ficar de olho em gols. Mas vamos lá, né? Como sempre na Bundesliga 2. Vamos dar uma olhada aqui no nosso novo PDF de apoio que eu já apresentei para vocês no vídeo passado. Temos essa quantidade de vitórias aqui do São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias nos últimos 8 jogos fora de casa. O Schalke venceu 4 das últimas 8 partidas em casa. São Paulo é o segundo melhor visitante. O Schalke como mandante não é ruim, curiosamente, né? Venceu a mesma quantidade do que o São Paulo. O São Paulo sai um pouquinho mais na frente do placar. As duas equipes marcaram quase a mesma quantidade de gols e o Schalke não toma tanto gol assim dentro da sua residência, né? Então o São Paulo não vai enfrentar assim uma equipe tão besta. Com dificuldade, mas não tão besta, tá? Quer ver que curioso, ó? O time, isso aqui foi uma coisa nova que eu adicionei no PDF de apoio. O time do Schalke precisa de 3.8 chutes no alvo para marcar um gol. O São Paulo de 3.3 não é tão distante assim, tá? Primeiro tempo, São Paulo tem superioridade com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, tem o dobro de gols marcados. Então é um primeiro tempo que direciona uma superioridade aqui para o São Paulo. No segundo tempo as coisas se invertem. O Schalke melhora a parte ofensiva, vence mais, perde menos, toma menos gol. E o time do São Paulo tem mais dificuldade em todos esses quesitos. Aqui eu fiz questão de subir um pouco as cores das médias de gols marcados e sofridos no primeiro e no segundo tempo. Perceba que, ó, o São Paulo no primeiro tempo,
ele toma pouquíssimos gols e marca quase uma média de 1 gol por primeiro tempo por jogo fora. Já a equipe do São Paulo no segundo tempo, olha como ela sobe os gols sofridos. Toma uma média de 1 gol por jogo fora de casa. Isso é muito alto. Então é o segundo tempo que o São Paulo tende a sofrer um pouco mais. Nas bolas aéreas, as duas equipes marcam relativamente de cabeça, não é tanto, mas o único que tem essa dificuldade maior na parte defensiva é o time do Schalke. Nos momentos dos gols, o time do Schalke acelera muito, mas muito mesmo no segundo tempo, principalmente aqui nos últimos 30 minutos de jogo, principalmente nos últimos 15 ali no meio do segundo tempo. Já o time do São Paulo tem um primeiro tempo mais agressivo, mais aguçado, com mais gols marcados, porém um segundo tempo com plena dificuldade defensiva. Então podemos ver sim o São Paulo talvez abrindo o placar ou empatando o jogo no primeiro tempo e tendo dificuldade para segurar o marcador na segunda etapa. Nos principais jogadores da equipe do Schalke, nós temos como principal goleador da equipe o Kenan Karaman, atacante. Não é um dos jogadores que mais joga, mas está ali como um dos principais atacantes. Assistência, aqui o Derry Murkin e o Thomas Ovjan, deve ser assim que se fala, o meia. São 3 jogadores principais aqui do lado do Schalke. Do lado do São Paulo, esse Hartel aqui é um excelente jogador, goleador da equipe, maior assistência. Duvido muito que ele fique no São Paulo por muito mais tempo. Muito bom jogador. E tem outros jogadores aqui que dividem o protagonismo na parte de gols e assistência, né? Não é à toa que o São Paulo é o líder do campeonato. Se você é um trader por aqui, vocês sabem que eu não indico trabalhar mercado de match odds na segunda divisão. Gosto muito mais do mercado de gols e a gente viu que temos aqui um São Paulo que acelera muito no primeiro tempo, mas que tem dificuldade no segundo, e um Schalke que tem bons números dentro de casa. Então eu gosto muito de pensar no ambas marcam, uma cotação um pouquinho mais alta. Não duvido de um 2,5 gols, tá? Mas não gosto de pensar nesse 2,5 se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo. Eu acho que um jogo 0-0, como eu gosto de falar para vocês, ele tende a se arrastar. Então eu prefiro pensar num 2,5 se o jogo já tiver 1-0, tá? E é independente para quem seja, mas é melhor que seja o São Paulo, porque o Schalke contra o líder do campeonato, se ele estiver somando 3 pontos, pode ser que ele pense, opa, é uma boa chance de pontuar. Então, São Paulo na frente pode ser mais interessante, tá bom? Já vou emendar aqui o jogo do Hertha Berlim com o Holstein Kiel, que também é a segunda divisão da Alemanha. Aqui nós temos um jogo mais parelho, né? O Kiel está na segunda colocação, acabou de perder para o São Paulo, então ampliou a distância entre eles, e o Hertha Berlim vem começando a dar sinais de que pode, talvez, nessas últimas rodadas, se eu não me engano faltam aqui 9 rodadas para acabar a segunda divisão da Alemanha essa temporada, de que ele pode tentar brigar. Mas é difícil, né? Porque o principal adversário para tentar brigar por algo é o Hamburgo. Mas se você olhar bem, o Kiel é um adversário direto. Se você vence o Kiel na sua casa e vai a 36 pontos e mantém o Kiel a 42, dá pra pensar, não dá? Teria que ser uma arrancada daquelas, mas dá pra pensar. Os últimos jogos do Hertha dentro de casa, é isso aqui que complica o Hertha Berlim, ó. Derrota pro Hamburgo, que é adversário direto. Kaiserslautern, que tá lá embaixo na tabela. Aqui eu acho que foi DFB Pokal, mas enfim, o Kaiserslautern é um time hoje pior. Empate com Fortuna, que é adversário direto. Empate com Osnabrück, que é o último, lanterna da competição. Isso aqui foi um péssimo resultado. Então precisa melhorar um pouco dentro de casa a equipe do Hertha Berlim. Vamos dar uma olhada com o PDF que é mais fácil, que a gente olha pelas cores, né? Olha lá, o Hertha é o 9º melhor mandante da competição, precisa melhorar muito esse desempenho em casa e é o 8º colocado da tabela. Vai enfrentar o 2º colocado e o melhor visitante. Complicado, né? A vida da equipe do Hertha. O Kiel venceu 5 das últimas 8 partidas que fez fora de casa e vem mordido depois de ter perdido para a equipe do São Paulo. O Hertha venceu apenas 3 nos últimos jogos e de preferência, se a gente pegar os últimos 4, apenas uma vitória. Então precisa melhorar muito esse desempenho em casa. O time do Kiel tem mais iniciativa, falhou menos em marcar, não falhou em marcar nenhum jogo, e ficou mais jogos sem sofrer gol. Porém, o time do Hertha tem mais gols marcados. O número de gols sofridos é parecido, ok? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um Kiel que sofre com menos frequência, mas quando sofre mais do que um gol. E um time do Hertha que tem sofrido quase todo o jogo, uma média de 1 gol por jogo, tá? No primeiro tempo, as duas equipes se equiparam. O Hertha tem um excelente ataque, então ele ultrapassa aqui na frente do Kiel, tem mais vitórias, mesmo número de derrotas e praticamente o mesmo número de gols sofridos. Então é um primeiro tempo que não existe destaque negativo para a defesa, existe destaque positivo para o ataque. Se for um jogo de trocação aqui, a
A gente pode ter um jogo muito perigoso para match odds, para tomar gol no match odds. No segundo tempo, a gente já começa a perceber uma queda defensiva do Hertha Berlim e uma manutenção de defesa da equipe do Kiel. Então o Hertha passa a sofrer mais gols, passa a perder um pouco mais, passa a vencer menos. Então no frigir dos ovos é um Kiel no segundo tempo um pouco mais superior, se é que a gente pode dizer desse jeito. Duas equipes boas, de cabeça, nada muito além. E aqui nós temos um defeito muito grande, eu fiz questão de dar um highlight aqui, né, um destaque. A quantidade de gols de fora da área que sofre o Kiel. Qual que é o grande problema disso? O grande problema do Kiel é que se ele estiver na frente do placar e ele quiser fazer uma compactação com bloco baixo, ele pode oferecer ao Hertha essas finalizações de fora. E o Kiel sofre bastante nesse fundamento. Nos momentos dos gols, temos o Kiel marcando mais nos primeiros minutos de jogo e o time do Hertha marcando nos últimos minutos do primeiro tempo. As duas equipes também marcam na segunda etapa, o Kiel logo no início e o time do Hertha um pouco mais ali na metade. Mas não são equipes que marcam muito nos últimos minutos de jogo, naquele momento que a gente costuma chamar ali da zona do overlimite. Enfim, depende muito da situação aqui, do contexto do placar para a gente poder buscar esse tipo de situação. Aqui os principais jogadores da equipe do Hertha, o Fabian Ruiz, que era jogador do Kiel, podemos ter lei do ex aqui, tá? Uma das leis que mais funcionam ao redor do mundo inteiro é a lei do ex. E o Holstein Kiel tinha o Fabian Ruiz durante muito tempo. A primeira coisa que o Hertha fez quando descobriu que ia cair para a segunda divisão foi contratar um dos melhores jogadores do Kiel. E o Fabian Ruiz é um dos melhores jogadores do Hertha, já renovou o contrato. É um jogador muito identificado com a torcida do Hertha Berlim. Então dá para ficar de olho aqui em finalização do Ruiz, gol do Ruiz pode ser interessante, tá? Porque lei do ex é sempre muito vigente ao redor do mundo. Do lado do Kiel temos esse Steven de sobrenome difícil que eu não vou ousar falar. Temos o Lewis Hotby, que também me parece ser um jogador com muitas assistências, e o Benedikt Pichler, talvez eu tenha falado certo, que é o segundo maior artilheiro da equipe, tá bom? Esses são os principais jogadores da equipe do Kiel. No último jogo entre as duas equipes, que aconteceu no finalzinho do ano passado, foi 3-2 para o Hertha. Então, a gente pode esperar um jogo também com uma tendência de gols, porém é um jogo mais truncado. E o Hertha sabe que isso aqui é um confronto direto. Se ele quiser pensar numa tentativa de classificação, mesmo que seja ali para uma possível promoção, né, uma possível um confronto com o time da relegation na terceira colocação, ele precisa pontuar contra o Kiel, que é um adversário direto. Então eu tomaria cuidado para explorar gols no jogo 0-0, assim como eu falei no jogo do Schalke. Espera o primeiro gol para a gente poder se movimentar. O que seria interessante? Mesmo o Hertha Berlim podendo se fechar se ele fizer o primeiro gol, eu imagino um Kiel muito exposto atrás do placar, porque ele acabou de tomar um cacete em casa pro São Paulo, que é adversário direto. Então se ele estiver perdendo mais uma, ele provavelmente vai se expor um pouco mais. E aí os contra-ataques com o Fabian Ruiz, que é um jogador veloz pela ponta esquerda, podem ser perigosos, tá? Então o mercado de gols depois do primeiro gol pode ser interessante. O ambas marcam aqui, na minha opinião, é forte, mas essa cotação ela tem que estar um pouco mais alta. O over 1,5 é o ideal, mas essa cotação está fora de cogitação. E aí a gente fica com 2,5 desde que o jogo esteja com muito espaço. Tá bom? Bundesliga 2 é uma das minhas competições que eu mais trabalho, por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais sobre ela, eu falo. Eu gosto muito. A gente consegue tirar bastante valor, assim, principalmente no mercado de gols dessa competição. Às 16h30, nós vamos para a principal liga da Alemanha, onde o Bayern de Munique enfrenta fora de casa o Freiburg, com uma cotação de 1,45. Não costuma ser um adversário fácil para a maioria das equipes da Alemanha, mas quando se trata do Bayern de Munique, na maioria das vezes o Bayern de Munique tem vantagens sobre o Freiburg. Se eu não me engano, nas últimas 20 partidas consecutivas, o Freiburg conseguiu tomar gol do Bayern. E é bem difícil imaginar o Bayern não abrindo o placar nesses confrontos. Se eu não me engano, em 9 das últimas 10 vezes o Bayern de Munique abriu o placar. Com isso, dito isso, a gente tem que também colocar um pouquinho dessa pimenta de mau momento da equipe do Tuchel. Se a gente pegar os últimos jogos do Bayern de Munique, foram 2 derrotas fora de casa. Vamos ver para quem foi? Para o Bochum, de virada, e para o Bayer Leverkusen, nada mais nada menos do que o seu principal rival na competição. Além disso, nesse caminho, teve uma derrota para a equipe da Lazio. A última vitória do Bayern foi justamente aquele jogo contra o Leipzig, que o Harry Kane teve que marcar um gol no finalzinho e parecia que esse gol não viria. De tanto que se lamentaram os jogadores do Leipzig, porque já estava meio que encaminhado aquele empate antes de sair o gol do Harry Kane. Então é muito importante que na hora de fazer a nossa precificação, na hora de fazer a nossa análise, a gente não olhe só para o peso da camisa do Bayern contra o peso da camisa do Freiburg. Coloque também um pouco dos momentos. Se a gente olhar para os momentos do Freiburg, ele perdeu apenas uma partida nas últimas 8 que fez dentro de casa.
mas é uma equipe que vem tendo claros problemas defensivos, como eu falei para vocês lá no início. Olha só, Freiburg venceu o Lan, de virada, foi uma classificação heróica aqui do Freiburg. Empatou com o Frankfurt 3-3, perdeu para o Stuttgart 3-1, venceu o Hoffenheim por 3-2 e empatou com o Union Berlin num jogo que tinha tudo para sair pelo menos 2 gols. Eu acompanhei esse jogo aqui, mas o Union Berlin não aproveitou a chance que teve e nem o Freiburg aproveitou as que teve. Perceba o seguinte, 2 gols do Lan, 3 do Frankfurt, 3 do Stuttgart, 2 do Hoffenheim. É uma equipe que vem tendo dificuldade, uma equipe que vem sofrendo muito dentro de casa. O Bayern de Munique, então, nem se fala, essa é uma temporada muito problemática na parte defensiva do Bayern. 3 do Leverkusen, 2 do Augsburg, 1 do Wolfsburg, 1 da Lazio, 3 do Bochum. É um problema? Mas a camisa do Bayern é pesada, piriri, pororó, sim, mas é um grande problema, né? O Bayern de Munique sai mais na frente do placar e contra o Freiburg isso é uma tendência, né? Não é uma certeza, mas é uma tendência. As duas equipes falharam um pouco em marcar dentro e fora de casa, respectivamente, mas o Bayern de Munique sofreu um gol a mais. Então, sinceramente, está muito parecido a parte ofensiva e defensiva. As duas equipes defensivamente péssimas, dá para se dizer desse jeito, né? No primeiro tempo, o Bayern só tem superioridade na parte de vitórias, porque é um time que perdeu mais do que o Freiburg, que tem uma média de gols sofridos de 1 gol por jogo no primeiro tempo. Olha que perigo trabalhar a favor do Bayern no primeiro tempo. É uma equipe que sofre uma média de 1 gol por jogo na primeira etapa. Isso é absurdo. Para um time do Bayern que está brigando ainda pelo título do campeonato, é por isso que os dirigentes do Bayern de Munique estão fazendo, já saiu uma notícia de que eles estão fazendo uma barca, de que os únicos intocáveis do elenco são Thomas Müller, que deu uma entrevista aí jogando merda no ventilador para tudo quanto é lado, porque estava insatisfeito. Isso mostra uma conexão muito grande com o clube. O Neuer, que voltou de lesão e é um excelente goleiro. O Musiala, que é a joia da equipe. E o Harry Kane, que foi um jogador que a equipe investiu muito dinheiro esse ano. O resto, meu amigo, ó, vai com Deus. Pelo menos foi a declaração dos dirigentes do Bayern. Então, esse tipo de primeiro tempo aqui para uma equipe desse calibre é pobríssimo, é muito problemático. O time do Freiburg também tem essa dificuldade. Então é um primeiro tempo muito arriscado. Na segunda etapa, as equipes melhoram um pouco defensivamente, o Bayern supera o Freiburg na parte ofensiva, mas apesar de continuar vencendo um pouco mais do que o adversário, continua também perdendo um pouco mais. Então é sempre bom redobrar a atenção com o Bayern. São duas equipes que utilizam muito da bola aérea. O Freiburg, na temporada passada, ele foi uma das equipes que mais marcou de bola aérea em toda a Europa. É um time muito forte, principalmente com o Grifo, principal batedor de pênalti e de bolas paradas da equipe. Hoje, atualmente, por exemplo, o Bayern já é mais efetivo nesse fundamento. O Bayern também marca muito de fora da área e o time do Freiburg sofre muito nesse fundamento. Qualquer tentativa de compactação num bloco baixo do Freiburg, essas bolas de finalização de fora da área podem ser uma arma do Bayern de Munique. Os momentos do gol do Bayern vocês conseguem ver que são bem distribuídos, não tem nenhum tipo de destaque tão grande por aqui. O Bayern tem sofrido bastante aqui no finalzinho do primeiro tempo. Já a equipe do Freiburg acelera no final do primeiro tempo, que é justamente onde o Bayern toma mais gols, curiosamente, e no final do jogo, tá? E nos gols sofridos são mais ali pro início do primeiro tempo, início do jogo. Os melhores jogadores do time do Freiburg, tá aqui, ó, Vincenzo Grifo, italiano, um dos principais batedores de bola parada, principal batedor de pênalti, um jogador muito influente na equipe, que na maioria das vezes dá as assistências dos gols. E do lado do Bayern de Munique, o Harry Kane lidera, olha a quantidade de gols do Harry Kane, absurdo, né? 27 gols marcados, 5 assistências. O Leroy Sané também é o motor dessa equipe quando tá num bom dia, então nem se fala. Thomas Müller também aqui com 7 assistências e o Goretzka chegando também com muitas assistências por aqui. Se você é um trader, se a gente olhasse só para os nomes da equipe, qual que seria o nosso planejamento padrão? Vamos procurar aqui uma superioridade do Bayern de Munique para estar a favor no primeiro tempo. Um abraço pro gaiteiro e vamos embora pro próximo. Porém, essa salada de frutas do Bayern de Munique hoje, crise, problema, dirigente, treinador, treta entre comissão técnica e o Kimmich, por exemplo, eu não sei não se a gente pode confiar assim de olhos fechados no Bayern, tá? Como a equipe venceu o último jogo, isso dá uma tranquilizada, né? Então a gente talvez possa ver um Bayern de Munique mais agressivo. O que eu te aconselho? Não faz nada pré-live, nada. Nem Panther, nem como Panther, nem como trader. Espera o Bayern te mostrar. Nesse tipo de momento delicado, que acaba se instaurando uma crise, eu te aconselho só tomar decisões aqui no ao vivo. Porque se o Bayern de novo estiver batendo cabeça em campo,
não vai ser a camisa que vai te dar uma vitória. O Bayern não venceu os últimos 3 jogos fora de casa. Aliás, ele perdeu os últimos 3. Então esse papo de que camisa vai te dar resultado, nem sempre vai acontecer. Então toma suas decisões ao vivo. É o que eu pretendo fazer como um trader. E você como um punter, visto os números do Bayern sofrendo gol pra caramba no primeiro tempo, essa cotação de 1,45 pode até estar muito esmagada. Então toma bastante cuidado e tenta, se você quiser trabalhar a favor do Bayern, buscar uma cotação um pouco mais alta. É provável a vitória do Bayern por aqui? Eu acredito que sim. Seria mais um vexame e aí daria muito mais espaço para a equipe do Leverkusen caminhar em direção ao título e, para piorar, chegaria num jogo contra a Lazio, que é daqui a 4 dias depois desse jogo, com uma pressão absurda. Eu não comentei nada sobre esse jogo da Lazio porque a pressão do Bayern na Bundesliga já é grande o suficiente para o Bayern abandonar a competição. Para mim, ele vem focadaço no Freiburg, para usar o Freiburg como um trampolim para o jogo da Lazio, para a classificação. Porque se perde para o Freiburg, ou se olha para o jogo do Freiburg com um desdém e vai com uma derrota a mais contra a Lazio, emocionalmente pode ser muito perigoso, tá? Mas eu esperaria uma cotação um pouco maior. Dos últimos jogos entre eles, na casa do Freiburg, 1-0 Bayern, 4-1 Bayern. No geral, 2-1, 1-0, 4-1, 5-0, 3-0. Não é sempre que ambas marcam acontece. O Bayern de Munique tem sofrido com frequência, então se ambas tivessem com uma cotação mais alta, talvez valeria o risco. Eu gosto desse over 1,5, mas com essa cotação eu passo longe, tá? Se eu conseguir encontrar esse over 1,5 lá no segundo tempo, com uma cotação próxima de 2, é provável que eu esteja lá dentro, tá? Mas esse 2,5 eu tô achando um pouco esticado. Eu tenho receio do Freiburg sair na frente do placar e tentar segurar o jogo. Mas não é de todo mal, com uma cotação um pouco mais alta não é de todo mal, desde que o jogo não esteja 0-0, tá bom? Cuidado. Às 16h45 nós temos Lazio e Milan, um jogo muito parelho do campeonato italiano. Se eu não me engano, o campeonato italiano pode abrir uma nova vaga na Liga dos Campeões por conta do ranking da UEFA. E se isso acontecer, a Lazio entra na briga, porque brigar pela 4ª colocação já fica um pouco mais distante para a Lazio, até porque a Lazio está disputando a Liga dos Campeões e o foco da Lazio, obviamente, acaba sendo nesse próximo jogo agora contra o Bayern de Munique. Visto que o jogo contra o Bayern de Munique é importante para um caceta, eu não sei não até que ponto que a Lazio pode talvez até poupar jogadores contra o Milan. Não sei se chegaria nesse ponto, né? Mas pelo menos mentalmente falando, o foco da Lazio muito provavelmente vai estar nesse jogo da volta, né? Porque brigar por uma vaga na Liga dos Campeões, que está até distante, enquanto você disputa a própria Liga dos Campeões, poxa, é melhor manter o foco na competição. E eliminar o Bayern de Munique, que é um dos grandes da competição, seria colocar um pezinho ali, quem sabe, numa fase até mais próxima da final. Dá confiança, né? Então eu tenho minhas dúvidas se a Lazio vai vir totalmente focada para esse jogo. Esse é um asterisco que eu faço em relação a essa partida. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio, 27ª rodada do italiano. Temos uma Lazio que venceu 4 partidas das últimas 8 em casa, porém vem de empate e derrota. O Milan vinha de 3 vitórias seguidas e acabou perdendo uma. Se a gente levar em consideração os últimos jogos do Milan, a gente pegar aqui os jogos fora de casa, teve uma virada para cima da Udinese, depois uma virada, se eu não me engano, para cima do Frosinone. Aí não conseguiu contra o Monza e acabou perdendo para o Rennes. Nesse jogo aqui, o Milan já estava classificado na Europa League. Nem sempre o Milan vai conseguir buscar o resultado fora de casa. E o que a gente tem percebido aqui é que, defensivamente falando, o Milan vem deixando a desejar. Então, não é todo dia que, como diz o meu amigo Gabigol aqui do trade, nem todo dia tem pão quentinho. Não dá pra ficar achando que você vai poder ficar tomando 2, 3 gols num jogo e você vai conseguir recuperar em todos os jogos, né? Nem sempre a recuperação vai funcionar. O Milan tem saído mais na frente do placar do que a Lazio, mas são números parecidos. O Milan falha menos em marcar, tem mais gols marcados em casa, porém, equipes que tomam quase a mesma quantidade de gols que marcam são equipes pouco confiáveis. É o que tem acontecido com o Milan. É uma equipe que marca em todo jogo, mas que sofre em quase todas as partidas. A Lazio já tem uma qualidade maior na parte defensiva. O primeiro tempo do Milan tem mais gols marcados, porém mais gols sofridos. Tem mais vitória e o mesmo número de derrota. Me parece um primeiro tempo mais agressivo do Milan, não necessariamente é muito mais superior, porque defensivamente falando é um Milan que cede mais espaço, mas me parece um Milan que tem mais vontade. E se a Lazio demonstrar uma falta de conexão com o jogo, uma falta de foco no jogo, o Milan pode se aproveitar justamente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Milan continua tendo um bom poderio ofensivo, mas aumenta muito os gols sofridos. E aqui é um grande problema. Chega a mais do que um gol sofrido por segundo tempo.
né? Esse é um grandíssimo problema da equipe do Milan. O Milan marca mais gols de cabeça, mas tem sofrido mais aqui nos remates de fora da área. Nos momentos dos gols, a Lazio marca muito nos primeiros minutos de jogo e depois só lá no finalzinho, e o time do Milan é mais distribuído, porém nos finais, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, é onde a equipe costuma marcar mais os seus gols. A Lazio sofre bastante no final da primeira etapa, né? Quem sabe o Milan possa aproveitar essa agressividade. Principais jogadores da Lazio: Felipe Anderson com mais assistências, Luiz Alberto, se estiver disponível aqui, com gols e assistências. Vou fazer o seguinte, enquanto a gente já está gravando por aqui, vamos dar uma olhada se tem algum desfalque na equipe da Lazio. Eu utilizo o site do Transfer Market, né? Market. Vamos lá. Suspensos da Lazio. Vamos conferir juntos aqui. Deixa eu ver se vai captar o monitor. Desfalques. Lazio. Aqui. Beleza. Tudo ao vivo. O Nicolo Rovella, que não deve ser tão importante, tá aqui, ó. É um jogador que não teve muita participação em gols e assistência, mas não teve nenhuma. E o Patrick também não teve tanta relevância, tá aqui, ó, Patrick Aguiar, com um gol marcado apenas em 13 jogos disputados. Então, talvez a Lazio venha completa e os principais jogadores são esses. Lembrando que o Ciro Immobile voltou de lesão, então não tá assim com tanto destaque com gol, já é o maior marcador da equipe, mas voltou de lesão, então pode aproveitar um pouco mais. Do lado do Milan, já vou entrar aqui pra gente dar uma olhada nas lesões do Milan, mas do lado do Milan a gente tem o Giroud, com 12 gols marcados e 8 assistências, o principal jogador da equipe de longe. Temos Rafael Leão, com mais assistências, também tem bastante gol. Pulisic também está numa excelente temporada, marcando bastante gol e dando bastante assistência. Deixa eu ver se tem algum desfalque aqui atrelado à equipe do Milan. Temos Mattia Caldara. O Caldara, se eu não me engano, é zagueiro, não é? É por ali. Joga na zaga direita, se eu não me engano. E o desfalque confirmado do Luka Jovic, suspensão por cartão vermelho. O Jovic teve 5 gols marcados e uma assistência em 17 gols na Série A italiana. Então é sim um jogador importante pro lado do Milan. Tá bom? Se você é um trader por aqui, para mim é um jogo para correção de preço, pra gente não inventar moda, mas se você percebeu uma Lazio mais desconexa, pensando um pouco mais no Bayern de Munique, como o primeiro tempo do Milan é muito agressivo, a gente pode talvez ter uma possibilidade de correção de preço trabalhando contra a Lazio. Se você é um punter, eu gosto muito desse over 1,5 com uma cotação um pouco mais elevada. A gente não estica tanto a corda e nem espera um jogo tão amarrado, até porque o Milan precisa vencer, né? Por mais que a Atalanta tenha perdido, o Bolonha pode vencer, a própria Roma pode tentar se aproximar. Então é muito importante para o Milan vencer e botar um pouco de pressão na equipe da Juventus. O próximo jogo do Milan já teve sorteio? Já, o Milan pega o Slavia Praha no dia 7. Dia 7 é quarta-feira, dá tempo. Tranquilo do Milan descansar para esse jogo. Nas opções de jogos extras, antes disso, se você não deu like no vídeo, essa é a hora. Porque eu sei que você vai sair nesse momento, então se você puder sair deixando um like no vídeo, ó, fica excelente. Al Hilal e Al Ittihad. Na briga dos Al, é muito provável que o Al Hilal dê um cacete aqui no Ittihad, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça, porque apesar de ser duas panelas, o Al Hilal hoje está muito mais encaixado, e se eu não me engano, o Al Hilal está a 3 jogos de bater o recorde mundial de vitórias seguidas. É absurdo. Vamos ver se o Al Ittihad consegue atrapalhar um pouquinho isso daqui. Pode ser um jogo bom para ficar de olho. Midtjylland em Copenhague, na parte de cima ali do campeonato dinamarquês, também é um bom jogo para ficar de olho. No último jogo, o Copenhagen venceu o Nordland, que estava aqui na quarta colocação por 2-0. Mônaco e PSG, ali naquele climinha já de adeus pro Mbappé. Mbappé já nem é tão titular assim, de vez em quando é até sacado, então é bom tomar um pouquinho de cuidado. Na Irlanda temos Shamrock Rovers e Drogheda. O Shamrock não venceu nenhuma partida ainda, desde que o campeonato começou. Pode ser uma boa opção pegar a pior equipe do campeonato até agora, mas essa cotação aqui é muito baixa, então toma cuidado. E para complementar a tua tarde de sexta-feira, tá? Tem muito jogo na parte da tarde, hein? Toma cuidado. Celta Vigo e Almeria, tá bom? Boa oportunidade talvez aqui do Celta pontuar, adversário direto. Não digo direto contra o rebaixamento, mas é sempre bom pontuar contra o Lanterna, que já está praticamente rebaixado, né? O Almeria é a única equipe no campeonato, pasmem, que não conseguiu vencer em 26 partidas. São 17 derrotas e 9 empates. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você nos jogos de sábado. Muito cuidado com essa parte da tarde, muitos jogos ao mesmo tempo. Freiburg e o Bayer Lazio Milan no mesmo momento. Enfim, muito cuidado, tá? Grande abraço e a gente se vê amanhã.